Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Alder Oliveira e nessa nossa aula de hoje eu gostaria de tratar de dois assuntos importantes na nossa disciplina de arquitetura de computadores. O primeiro deles é o que a gente chama de políticas de escrita na memória cache e o segundo é a manutenção de coerência da memória cache. Esses assuntos são assuntos importantes, né, quando a gente trata de um sistema computacional que provê aí memória cache. Se vocês gostarem da aula, no final deem um like, né, e se inscrevam aí no meu canal, beleza? Então bora iniciar aqui a explicação desses nossos temas. Bom, eu gostaria primeiro aqui, né, de apresentar para vocês uma figurinha que eu fiz aqui, né, de um sistema computacional, que ele é razoavelmente simples, tá? No qual nesse sistema computacional eu tenho aqui um processador, né? Que esse processador ele é composto aí por uma CPU, tá? E nessa mesma pastilha a gente tem aí uma memória cache, tá? Uma memória principal também está presente nesse nosso sistema e dispositivos de entrada e saída, né, que fazem uso daquela nossa técnica de DMA, né, de acesso direto à memória, né? Ou seja, esses dispositivos eles podem acessar aqui minha memória principal diretamente sem a intervenção da nossa CPU, tá? Dito, né, esta característica, né, dita essa característica do nosso sistema, né, se você pensar que uma informação da memória principal ela pode ser compartilhada entre esses diversos dispositivos, né, a gente pode ter em algum momento da execução do nosso programa, tá, vamos dizer assim, inconsistência das informações presentes, né, nesses nossos dispositivos. Então deixa eu exemplificar aqui para vocês para que isso fique mais claro. Então bora lá. Imagina aí que eu tenho minha memória principal dividida em blocos, né, de 2 bytes, né, onde cada palavra tem 1 byte, né? Então eu vou dividir aqui esse nosso bloquinho 1 aqui, tá? Da nossa memória principal, eu vou pintar ele aqui de vermelho, certo? Então eu tenho aqui, né, 2 palavras aqui nesse meu bloco 1, tá? Imagine que em determinado momento da execução do nosso programa, essa informação ela seja colocada aqui na nossa memória cache, tá? Imagine que essa informação seja colocada na linha 0, né, da nossa memória cache, certo? Se vocês lembrarem, né, esses nossos 2 bytes, né, independente do byte que foi acessado ali naquele momento, tá? Se foi o byte 0 ou o byte 1 ali dentro daquele nosso bloco, né, os 2 bytes eles irão para a nossa linha da memória cache, né? Lembre que a informação, né, ela é trazida inteira, ou seja, o bloco inteiro é trazido, independente da palavra que a gente está querendo acessar, beleza? Então imagina aí que essa informação aqui, né, esse bloco, ele, né, foi carregado aqui na nossa memória cache em algum momento durante a execução do nosso programa. Imagine agora que esse nosso processador, né, ele pode, em algum momento no decorrer do programa, alterar alguma dessas palavras desse nosso bloco. O que é que vai acontecer aqui? Estou pintando aqui de azul para que vocês entendam que foi uma palavra alterada aqui dentro desse nosso bloco. Bom, esse nosso bloco presente na memória cache, nesse momento, ele está diferente, né, do bloco que está presente na memória principal. Então, imagine se um dispositivo desse de entrada e saída tentar acessar essa informação nesse determinado momento. Ele vai acessar uma informação que está desatualizada, né, em relação, né, à informação que está atualmente aqui na minha memória cache. Então, essa palavra presente na minha memória principal, ela vai estar inválida, tá certo? Ela vai estar inválida, né? E imagine agora um outro cenário. Imagine que, né, a nossa CPU, né, carregou aquela informação vermelha, tá, na cache. E em algum momento, tá, um dispositivo de entrada e saída desse, que faz uso do recurso de DMA, altera, né, 1 byte desse nosso bloco 1. Né? Imagina aqui que um dispositivo de entrada e saída desse chegou e alterou esse byte aqui. O que é que vai acontecer, né,
com essa informação que está presente na memória principal em relação a essa informação que está na nossa memória cache. Bom, essa informação da memória principal, ela não condiz com a informação que está aqui na nossa cache. Então, a palavra da nossa memória cache, né, ela vai ter que ser considerada como sendo uma palavra inválida, né? Não existe aqui, né, essa alteração presente nessa palavra aqui que está dentro desse bloco aqui na linha 0 da minha memória cache, tá certo? Então a gente vai ter que lidar com esse tipo de problema, tá? Então, para que a gente consiga contornar esse tipo de problema, existem duas políticas, né, que a gente chama de políticas de escrita. Uma que a gente chama de write through, tá? Ou escrita direta em português, e outra que a gente chama de write back, que em português a gente chama de escrita de volta, tá? Vou explicar cada uma dessas técnicas agora para vocês. Bom, vou tirar essa tinta azul aqui do nosso desenho. Então imagine esse cenário agora. Então o que é que vai acontecer? Quando o processador, né, ele altera essa palavra da nossa memória cache, tá? Se ele fizer alguma alteração nessa palavra, suponha que ele alterou essa palavra aqui, né, desse nosso bloco que está na linha 0, tá? O processador ele deverá escrever essa alteração no bloco referente aqui, tá? Que ele coletou da memória principal. Essa técnica é o que a gente chama de write through ou escrita direta, tá? Então isso vai fazer, né, com que caso um dispositivo de entrada e saída desse tente acessar essa informação na memória principal, essa informação esteja atualizada, tá certo? Então toda escrita que é feita, né, em um determinado bloco, né, da nossa memória cache aqui, tá? De um bloco presente em qualquer uma das linhas da cache, essa vamos dizer assim, essa alteração ela vai ter que ser refletida aqui na memória principal, para que assim, né, qualquer outro dispositivo que acesse, né, essa informação da memória principal, acesse ela, né, de maneira que aquela informação acessada ela seja a informação que está condizendo com a informação que está presente aqui na nossa memória cache, tá certo? Então essa técnica é o que a gente chama de write through. Só que, né, o fato da gente escrever na memória principal toda vez, né, que um byte é alterado aqui em uma das nossas linhas da nossa cache vai fazer com que, né, esse barramento ele seja atolado, né, de escritas, tá certo? Então esse barramento ele vai ser muito solicitado para escrita. Então toda vez que o processador altera uma determinada palavra aqui dentro de, né, um bloco desse que está alocado em uma determinada linha, o que vai acontecer é que o nosso barramento ele vai ter que ser solicitado. Então isso vai criar o que a gente chama de, pode criar, né, na verdade, o que a gente chama de gargalo, né? Então o barramento ser muito solicitado aí para escrita, beleza? Né? Mas perceba, né, que a técnica de write through ela vai fazer com que essa informação ela esteja presente aqui na memória principal, fazendo com que os dispositivos externos aí, né, eles consigam acessar essa informação atualizada, tá certo? Da mesma forma, pessoal, um dispositivo de entrada e saída desse, né, ele pode, né, internamente ter essa informação, né, da memória principal, né, aqui dentro, tá? Quando eu digo um dispositivo de entrada e saída, é aquele nosso controlador de dispositivo de entrada e saída, mais especificamente, né? Aqui eu coloquei como sendo o dispositivo de entrada e saída como um todo, né? Ele completa aqui, tá? Mas imagina aí, né, que em um determinado momento, né, aquele meu dispositivo de entrada e saída copiou, né, aquela nossa informação, né, da nossa memória principal, tá? Então, vou pintar aqui, tá? Para vocês verem aqui. Suponha, né, que ele copiou aquela informação da memória principal. Essa minha palavra aqui, né, tá em azul, tá? E de repente, né,
ele altera, né, essa segunda palavra, né, que ele copiou ali dentro, tá certo? Então, imagina aqui, né, eu vou pintar aqui de verde, tá? Que essa segunda palavra ela foi alterada. Da mesma forma, pessoal, esse dispositivo, quando altera essa palavra, né, desse bloco que foi copiado para dentro dele, né, aquela alteração ela vai ter que ser refletida aqui na minha memória principal. Aí tu vai olhar para esse cenário e vai dizer, ô Helder, né, a nossa memória cache ela tá com uma informação que não está condizendo com a informação que está na memória principal. Calma aí, né? Eu estou falando o seguinte, a técnica de write-through, né, ela vai fazer com que nossa memória principal ela esteja com a informação atualizada, né, em relação às informações que estão circulando ali dentre os nossos dispositivos de entrada e saída, porque toda vez que eles modificarem um dado, né, eles vão escrever esse dado ali na nossa memória principal também, tá certo? Então, o que vai acontecer, né, que eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, quando eu estiver explicando manutenção de coerência de memória cache, é que o nosso processador, por exemplo, ele pode ficar monitorando o barramento, tá? E verificando se alguma informação da memória principal que está presente nele, tá certo? O que vai acontecer é que ele vai copiar aquela informação para si, tá certo? Então esse dispositivo basicamente ele vai ficar monitorando, tá? Mas isso eu vou falar aqui quando eu estiver, né, abordando aqui manutenção de coerência da memória cache, tá certo? Mais especificamente na técnica de monitoramento do barramento com escrita direta, que é justamente isso que acontece, tá certo? Esses dispositivos eles ficam monitorando o barramento, né, para ver se alguma informação que está presente aqui na memória principal, que está presente em sua memória cache, né, foi alterada. Então, a partir do momento que essa informação, né, é alterada aqui, ele copia aquela informação para ele, tá certo? Próprio, tá certo? Então, essa técnica aqui é o que a gente chama de monitoramento do barramento com escrita direta, tá? Isso aqui é o que a gente chama de manutenção de coerência da memória cache. Então, isso aqui é uma das técnicas, tá certo? Como eu já expliquei, né? Eu vou, né, marcar essa técnica aqui, tá? Como sendo uma técnica já explicada, tá certo? Agora, voltando, né, para as nossas políticas de escrita, né? Para que a gente não tenha, né, esse risco de ter um barramento atolado aí por escritas a todo momento, a gente vai utilizar uma técnica que a gente chama de write back. Diferente da técnica de write through, tá? Essa técnica de write back, que é o que a gente chama de escrita de volta, ela vai fazer o seguinte, né? A informação, ela só vai ser colocada na memória principal, né, a partir do momento que a determinada linha da cache precisar ser substituída, tá certo? Então, eu vou apagar aqui esse cenário, tá? Para que vocês possam entender. Bom. Opa, apagou demais. Pronto. Então, eu já expliquei para vocês a técnica de write through, tá? E agora eu estou explicando a técnica de write back, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Imagina, né, que o nosso processador, né, copiou para dentro dele aqui, tá? Na memória cache dele, né, a informação do meu bloco 1. Né? Então, essa informação ela está aqui presente. Suponha, né, que em determinado momento da execução do nosso programa, essa alteração da palavra 1 aqui, desse meu bloco vermelho, ela seja feita, tá? Seja feita uma alteração, né, nesse meu bloco aqui, que está pintado em vermelho. Essa alteração ela não vai ser refletida agora para a nossa memória principal. Aí você vai me perguntar, ô Helder, e esses camaradas aqui, né, que acessam a memória principal de maneira direta, eles não vão acessar essa informação desatualizada, não? Pronto.
o que vai acontecer é que não é permitido que esses dispositivos eles acessem a memória principal, né, nesse momento, porque aquela informação, tá, ela não condiz com a informação, né, que está presente aqui na nossa CPU. Então esses dispositivos eles vão acessar essa informação não na memória principal, mas sim na cache da nossa CPU, tá certo? Aí você vai me perguntar, ô Helder, e quando é que essa informação ela é repassada aqui, ela é refletida aqui para a memória principal? Então ela só vai ser repassada para a memória principal a partir do momento, né, que esta linha da memória cache ela precisar ser substituída, tá certo? Basicamente, né, essa nossa linha aqui, ela vai ter um bit associado. Cada linha dessa, né, da nossa memória cache vai ter um bit associado, né, informando se aquela linha ela foi modificada ou não. Na verdade, se algum byte presente naquela nossa linha foi modificado ou não. A gente chama esse bit, né, de dirt bit, né, ou bit sujo, tá bom? Se, né, uma linha dessa ela tiver com um bit presente aqui, né, como sendo 1, por exemplo, né, significa dizer que alguma palavra, né, daquele bloco ela foi alterada, tá certo? E em algumas partes do vídeo aí, né, eu chamei esse negócio aqui de cache da CPU, mas na verdade é assim, a cache da pastilha do processador, tá certo, pessoal? A CPU não tem cache, né? A CPU ela tem registrador, unidade de controle, ULA, tá certo? Barramentos internos, tá? A cache está fora da nossa CPU, tá bom? Isso aqui é a nossa pastilha, né, do processador, beleza? Então, só, né, corrigindo aí o que talvez eu tenha dito aí em algum momento passado do vídeo, beleza? Então, voltando aqui, né? Então, essa nossa informação ela só vai ser refletida na memória principal, né, quando eu precisar substituir essa nossa linha da cache. Então, isso vai, né, de certa forma, fazer com que a quantidade de escritas, né, no meu barramento aqui seja menor, tá certo? Não criando aquele gargalo, né, que pode ser gerado aqui utilizando a técnica de write through, tá certo? Beleza? Então, dito, né, explicado aí para vocês essas duas formas de política de escrita, agora eu vou explicar, né, como é que a gente pode obter aí a manutenção de coerência da memória cache, tá certo? Então, bora lá. Bom, eu já expliquei para vocês, né? Eu já expliquei para vocês a técnica de monitoramento do barramento com escrita direta. Então, conforme eu já havia falado para vocês, né, se a gente tivesse a escrita direta aqui, né, o que aconteceria é que quando esse nosso byte aqui ele fosse alterado, essa alteração iria refletir aqui na memória principal. Se eventualmente, né, um dispositivo de entrada e saída desse aqui, né, ele tivesse essa informação, né, internamente presente nele aqui, né, aquela informação lá que estava só pintada de vermelho anteriormente, tá? Ele vai conseguir manter a coerência com o que está na nossa memória principal, porque ele vai ficar monitorando, né, o barramento, né, para ver se alguma informação que está presente aqui na memória principal e está presente internamente nele, tá? Se aquela informação ela foi alterada em algum momento. Então, como ele fica monitorando, né, o barramento, ele sabe, né, que aquela informação que está agora na nossa memória principal, né, ela foi alterada. Então, ele vai lá, né, e copia aquele dado para si. Tá certo? Então, essa técnica é chamada de monitoramento do barramento com escrita direta, tá certo? Então, esses dispositivos, né, eles ficam, vamos dizer assim, verificando a movimentação aqui no nosso barramento, tá? Isso aqui também vale para sistemas que tem mais de um processador, tá certo? Que eu podia ter aqui, né, um sistema que ele tivesse aqui mais de um processador, que tem uma cache internamente também. Então, isso vale, né, para sistemas aí multiprocessados, tá certo?
Então, nesse sentido, né, a gente consegue manter a coerência, né, da memória cache dos vários dispositivos no nosso sistema. Então, essa técnica é chamada de monitoramento do barramento com escrita direta. Outra técnica, tá, que eu vou mostrar para vocês aqui é o que a gente chama de transparência de hardware. Como é que isso funciona, né? Então, basicamente aqui, pessoal, vai ter um hardware adicional aí, né? Circuito, né? Eu vou botar aqui só HW, tá? Um hardware, tá? Em que esse hardware, né? A partir do momento que existe alguma alteração, né, em um dado, né, da memória principal, ele vai fazer com que essa alteração seja refletida em todos os dispositivos, né, que fazem uso daquela informação, tá bom? Então, esse hardware adicional, ele vai garantir que a informação que esteja na memória principal, ela seja refletida na cache de todos os dispositivos, tá bom? Então, essa técnica aí, ela é chamada de transparência de hardware. Logicamente, a gente vai ter um hardware adicional aqui, né, que vai promover, né, que essa coerência seja mantida, tá? Então, esse hardware, ele vai, né, e percebe uma alteração aqui, né, na memória principal, né? Então ele reflete isso, né, para todos os dispositivos aqui, né, de entrada e saída, assim como para todos as pastilhas de processador que a gente tem aqui no nosso sistema computacional, beleza? E a outra técnica, né, que a gente pode falar é o que a gente chama de memória não cacheável. Como é que isso funciona, tá? Então, a memória não cacheável, né, ela vai funcionar da seguinte maneira: e vai existir aqui, né, uma porção da minha memória principal que, ela sendo compartilhada entre os vários dispositivos, tá? Essas informações presentes nessa área da memória principal, elas não podem ir para a cache dos nossos dispositivos, tá? Então, se o dispositivo deseja alterar alguma informação, acessar alguma informação aqui, certo? Essa informação, ela vai ser alterada e acessada somente aqui na memória principal. Essa informação, ela não vai ser copiada para as nossas linhas de cache, certo? Então, por isso que a gente chama de memória não cacheável. Então, toda vez que o processador, por exemplo, precisar acessar um byte aqui do meu bloco 6, por exemplo, suponha que essa aqui seja uma memória não cacheável, né? Então, ele verifica se está na cache, logicamente não vai estar, porque aquelas porções ali da memória principal não podem ir para a cache, então vai acontecer um cache miss, né? E aquele dado ali, ele vai ser acessado diretamente aqui, né, na nossa memória principal. E assim como as escritas, né, elas vão acontecer aqui, né, na nossa memória principal. Ela não vai acontecer aqui na nossa memória cache, porque esses blocos aqui, eles não são copiados para as caches dos nossos dispositivos. Tá, beleza? Uma coisa que eu não falei, né, no decorrer dessa aula é que, por exemplo, aqui quando a gente tem uma técnica de substituição, independente da técnica de substituição, né? Quando a gente tem nossa informação na memória cache e uma determinada linha ela precisa sair, por exemplo, tá? Imagina aí a linha 2, né, desse meu processador, tá? Vou pintar aqui de amarelo, linha 2, olha. Então, suponha que essa informação, né, ela veio aqui, sei lá, do bloco, vamos pensar aqui, do bloco 2 mesmo, tá? Suponha que essa informação ela veio do bloco 2 aqui, tá? Entrou na linha 2. O que vai acontecer é o seguinte: se, né, não houve alteração aqui nessa nossa linha de cache, tá? Quando a gente tem a técnica de write back, essa nossa linha ela não precisa
ser copiada, né, para a nossa memória principal, tá certo? Por que, Helder? Porque essa informação ela tá igual com o que tinha lá, né? Aquele nosso bit sujo, né, que eu disse que está associado, né, a cada uma das linhas da nossa memória cache, né, ele vai estar em 0, ó. Significa dizer que essa linha não foi alterada, tá? Diferente dessa outra aqui que tinha sido alterada, né? Estava em 1 aqui, tá bom? Então, isso significa dizer, né, que como aquela informação ela está condizente, né, com o que está na memória principal, porque ela não foi alterada, então significa dizer que a gente simplesmente, né, descarta aquela informação, tá certo? Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Né? Nessa nossa aula de hoje a gente viu um assunto que é realmente importante, né, quando a gente trata de memória cache. Se vocês tiverem gostado do conteúdo, né, não esquece aí de seguir o canal e dar um like, beleza? E até a próxima aula. Valeu, pessoal!